Meus irmãos, a paz do Senhor Jesus, glória a Deus, meus amados e queridos, vocês estão bem? Eu vim mais uma vez aqui trazer mais uma reflexão para o seu coração. Meus queridos, neste momento eu quero pedir a você, compartilhe os nossos vídeos com alguém que você sabe que precisa ouvir essa palavra. E nos ajude a levar a palavra de Deus, o Evangelho, a mais longe possível, para que outras vidas possam ser também edificadas por esta palavra. Amém, meus amados? Meus queridos irmãos, Deus falou acerca de Davi assim: achei a Davi e com meu santo óleo o ungi, porque Davi é um homem segundo o meu coração. Meus amados e queridos irmãos, esta palavra que Deus falou acerca de Davi é uma palavra incrível. Deus próprio dizer, ele é um homem segundo o meu coração. Que privilégio, não é verdade? Mas muitas vezes, meus amados irmãos, reflita comigo isso. Muitas vezes, algumas pessoas quando falham, quando pecam, quando erram, quando tropeçam na fé, abrem a boca e dizem assim: se Davi, que era um homem segundo o coração de Deus, pecou, se Davi, que era um homem segundo o coração de Deus, tropeçou, se Davi, que era um homem segundo o coração de Deus, errou, por que é que eu não posso errar? Amados, não podemos analisar a Bíblia Sagrada desta forma. Não podemos analisar de forma alguma a palavra de forma errada. O que eu acho incrível, lindo na palavra de Deus, na Bíblia Sagrada, é que a Bíblia não oculta os erros de ninguém. Também ela não oculta, não esconde a vida de santidade que alguém teve com Deus. Por que é que os erros estão ali nas Escrituras? Por que é que os pecados dos homens admiráveis que pecaram, que erraram, que falharam, estão ali contidos na Bíblia Sagrada? Porque os erros, meus amados, estão contidos ali. É justamente para que tenhamos o cuidado de não tropeçar naquele mesmo erro. Os erros estão contidos ou escritos na Bíblia Sagrada para que passemos a vigiar. Eu não sei se você já viu aquele ditado popular que alguém diz: quando a barba do meu vizinho está ardendo, eu já coloco a minha de molho. Ou seja, você deve aprender com os erros dos outros. Isso, com os erros dos outros, porque a Bíblia Sagrada, meus amados, é o manual para o cristão. Se você analisa a Bíblia Sagrada como manual para a sua vida, você vai observar que o erro não é para você cometer. O que você tem que fazer é desviar do mal. Porque está escrito na palavra de Deus que devemos nos desviar, se afastar, correr para longe da aparência do mal. Meus amados, e os acertos, a vida de santidade que os homens tiveram na Bíblia estão ali para que possamos imitar, fazer o mesmo. Os erros é para nós vigiarmos e não cairmos onde eles caíram e não cometermos os mesmos erros. E os acertos é para a gente imitar, fazer igual, do mesmo jeito, da mesma forma, para que tenhamos uma comunhão com Deus. Então vamos lá. Davi, meus amados, quando o Senhor disse assim: eu achei a Davi, com o meu santo óleo ungi, ele é um homem segundo o meu coração. Quando Deus disse isso, Davi era exatamente o que Deus estava dizendo. O que Deus estava dizendo, Davi era exatamente. Por quê? Davi, nos seus aproximadamente os seus 17 anos, Davi cuidava das ovelhas de seu pai. E Davi, pense num pastor valente. Pense num pastor que dava a sua vida pelas ovelhas. Pense num pastor que zelava daquilo que estava aos seus cuidados. Pense num menino crente. Pense num menino que confiava em Deus em todos os momentos. Pense num menino que demonstrava a sua devoção ao Senhor. Porém,
Quando chega o momento, meus amados, de vencer Golias, quando o pai de Davi, Jessé, manda ele levar comida para os seus irmãos, é incrível, porque ele acaba lutando com o gigante e ele usa exatamente os testemunhos, a experiência que ele teve no campo com as ovelhas. Ninguém queria deixar ele lutar. Saul ouviu o testemunho dele. Eu imagino que Saul ficou impactado. Como é que um camarada desse, uma criança praticamente, um adolescente, ele chega com um testemunho desse, dizendo que venceu um leão, que venceu o urso, e que está com tanta coragem, com tanta fé de vencer esse gigante. Então, Davi era o que Deus estava dizendo. E eu lhe pergunto agora, quantas vezes Deus chamou Davi de homem segundo o meu coração? Se você procurar na Bíblia, de capa a capa, de Gênesis a Apocalipse, você não vai encontrar Deus dizendo isso mais de uma vez. Deus só falou enquanto Davi estava na posição. Meus amados, Deus não é conivente com o erro. Não, porque a Bíblia diz que Deus é santo. E importa que sejamos santos também. Então, meus amados, os erros de Davi, não podemos imitá-lo. Devemos ter um cuidado, porque se um homem que tinha uma comunhão com Deus caiu, e por que é que eu também não posso tropeçar? Mas o que é que eu farei para não tropeçar? Vigiar. Ter o maior cuidado. Porque já teve um exemplo de queda. Davi caiu. E eu preciso estar vigilante para não cair também. Porque a Bíblia nos alerta, meus amados, que precisamos fugir de alguma coisa, de algumas coisas. Né? Nós devemos vigiar. Devemos ter o cuidado para não tropeçar, para não pecar, para não cair. É ser humano? É. Se pecar, você tem um advogado. Se levante de novo. Mas os erros estão contidos na Bíblia, irmão, para que a gente não possa cometer o mesmo erro, o mesmo pecado. E isso eu lhe asseguro que na Bíblia você não vai encontrar mais de uma vez Deus dizendo a Davi: você é um homem segundo o meu coração. Depois que Davi chegou a ser rei, você perceba que ele ia para as guerras, ele estava o tempo todo com o seu exército, ele batalhava em prol do seu povo, mas chegou o momento que Davi começou a ficar na zona de conforto. Davi começou a querer descansar. Davi estava cansado espiritualmente, ministerialmente. E Davi estava tão cansado que ele mesmo opinava em ficar no palácio. E ele mandava os seus soldados, seu exército para a batalha e ficava no palácio. E aí está o perigo, meu querido. Porque é que Davi começou a tropeçar, a cair? Quando Davi ficou na zona de conforto. E quando você fica na zona de conforto, você acha que tudo está dando certo porque tudo está normal. E não é assim. Davi tinha soldado, tinha valentes, homens que ele confiava totalmente. Pode ir para a guerra e vai ter vitória. Mas uma coisa é certa. A sua vida com Deus é a sua vida com Deus. E eu quero dizer para você, meu querido, Davi parou de orar. Que quem está na zona de conforto, irmão, não ora. Faz aquela oração, parece que já está projetada na mente. São as mesmas palavras, são os mesmos pedidos, são os mesmos agradecimentos, quando na verdade, se você conversar com um amigo seu, a mesma conversa todos os dias, esse camarada não vai querer conversar com você, não. Vai não, porque não tem nada novo. Amizade, meus amados irmãos, gera conversa nova, diálogo novo. Então, quando eu não tenho conversa nova para conversar contigo, a minha amizade está em risco com você. Do mesmo jeito é com Deus. Como é que Deus trabalha na tua vida, cuida de você, abençoa você, e você tem sempre os mesmos pedidos, a mesma oração, o mesmo agradecimento? Não, meu irmão. Amizade não é isso. Amizade é coisa nova, que surge tempo de todos os dias. Coisas novas,
coisas novas. E quem está na zona de conforto não se liga nisso. Porque tudo está normal, tudo está dando certo, e nem tudo que está dando certo é certo. Né? Nem tudo que dá certo é certo. Aí você deixa de orar, você deixa de buscar, você deixa de ir para a casa do Senhor, você começa a deixar a sua vida devocional com Deus, deixa de meditar na palavra, deixa de fazer uma série de coisas que quando Deus te achou você fazendo. Achou você fazendo. Deus disse, achou Davi no campo, trabalhando, lutando pelas ovelhas, vencendo o leão e vencendo o urso. Como foi que Deus te achou? Com certeza te achou no círculo de oração, te achou nas consagrações, te achou no culto de doutrina, te achou na escola bíblica, te achou fazendo obras de evangelismo, de visita e tantas outras. Ele te achou e disse, você é meu e é um homem segundo o meu coração. Mas com o tempo, você foi esquecendo que deveria nutrir isso dentro de você. Você foi esquecendo como Davi e foi deixando de orar, foi deixando de meditar na palavra. Desculpa, irmãos. Foi deixando de buscar, de alimentar aquela amizade com Deus, aquela intimidade com Deus. E aí começa a você imaginar, Deus falava tanto comigo, por que não fala mais? Deus me usava assim, por que não me usa mais? Começam os questionamentos, é porque você não é quem você era. Foi o caso de Davi, meus amados. Foi o caso de Davi. Deus não disse mais a Davi, você é um homem segundo o meu coração. Não disse mais, porque já não era mais. Ô irmão, e se o homem voltar, e se humilhar, e buscar Deus, será que o homem volta a ouvir isso de Deus? Não. 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 Você pode até se tornar amigo de Deus, você pode até se tornar íntimo de Deus, mas Deus não dirá mais que você é um homem segundo o coração de Deus. Então, queridos, não se espelhe no erro, se espelhe nos acertos. Os erros é para você não cometer, para você não fazer, é para você desviar, tomar outro rumo. E os acertos é para você imitar, é para você fazer. Eu quero terminar essa reflexão dizendo a você, não pare de observar a sua vida espiritual. Se você não está sendo o que você era, volte. Faça como Jesus disse para a igreja de Éfeso. Você deixou de praticar as primeiras obras, o primeiro amor, a primeira caridade. Volte. Volte. Lembra-te, pois, de onde caíste e arrepende-te. Amém, meus amados? Que Deus possa levantar você. Que Deus possa abençoar a sua casa. Que Deus possa abençoar a sua vida e te renovar e te fazer um homem cheio do Espírito Santo. E volte a te usar como te usava antes. Amém? Que Deus abençoe a sua vida para sempre. Paz do Senhor. Tchau. Reflita comigo em nome de Jesus.